Paz e graça, sejam todos bem-vindos ao canal EQ12, aqui onde nós nos lembramos de Deus através da sua palavra e temos também o prazer de lembrar ao amado a respeito da palavra de Deus. E hoje eu estou aqui para falar sobre o tema ser referência. Antes de mais nada, oremos. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui diante da tua presença. Queremos pedir que o Senhor possa nos capacitar para ministrar a sua palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu estava a dizer que hoje eu quero falar sobre o tema ser referência. E vamos ouvir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1, no seu primeiro versículo. Jó, capítulo 1, primeiro versículo, diz assim a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo o nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Glória a Jesus. A palavra diz que na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Este homem era um homem reto, era um homem justo e temente a Deus. Este homem chamado Jó não era o único que vivia na terra do Uz. Este homem chamado Jó não era o único que habitava naquela terra, mas foi achado como referência de um homem que temia a Deus. Foi achado como referência de um homem que temia a Deus. A palavra de Deus diz que esse homem era reto. E no fim diz assim, que este homem desviava-se do mal. Outras versões dizem assim, que este homem esforçava-se para não fazer o mal. O que eu quero partilhar com o amado é que você tem que ser referência de Deus. Você tem que ser referência aonde você habita. Você tem que ser referência de tudo aquilo que você faz. Aleluia, glória a Jesus. A Bíblia diz que este homem temia a Deus. Este homem desviava-se do mal. Este homem esforçava-se dia e noite. Significa que para viver a santidade, para viver o bem, para viver para a glória de Deus, não é algo simples. Precisamos nos esforçar. Precisamos exercer uma força. Precisamos a cada dia cultivar, nos desviar dos caminhos errados. Precisamos a cada dia cultivar o nosso ego para caminharmos por aquilo que Deus quer que nós possamos viver. Glória a Jesus. Este homem foi referência. Eu gostaria que você, aonde você vive, fosse referência de alguma coisa boa. Eu queria que você, aonde você estuda, fosse referência de alguma coisa boa. Eu queria que você, aonde você trabalha, fosse referência de alguma coisa boa. Como esse homem Jó, de tantos homens que existiam na terra de Uz, ele foi o único que foi reconhecido como um homem reto, como um homem justo, como um homem temente a Deus. Isso não só aconteceu com Jó. Nos tempos de Noé, a palavra de Deus diz que o pecado estava assolando a terra. O pecado ia se multiplicando no coração dos homens, até Deus se arrepender de ter feito o homem. Ele disse assim, que eu agora vou destruir a humanidade. Mas a Bíblia vai dizer assim, que se achou um homem que achou graça diante de Deus, esse homem chamava-se Noé. E este homem também, a palavra vai dizer as mesmas palavras que nós lemos no livro de Jó, que este homem chamado Noé era um homem reto, era um homem sincero diante de Deus. Glória a Jesus. Significa que para vivermos uma vida diferente, uma vida que agrada a Deus, não depende das pessoas que nos rodeiam. Noé estava numa situação em que o povo estava corrompido. A humanidade toda já não temia a Deus. A humanidade toda já tinha se distanciado de Deus. Mas Noé decidiu ser um homem diferente. Jó também se encontrou na mesma situação. Ele vivia numa terra em que a humanidade também estava corrompida. Mas ele era um homem diferente. Era um homem temente a Deus. Até os próprios filhos de Jó não temiam a Deus. Os próprios filhos que viviam com Jó não reconheciam a Deus.
Mas Jó era um homem diferente, era um homem separado. Significa que você, para ser referência de viver uma vida que agrada a Deus, não precisa depender daquele que te rodeia. Porque o seu pai pode não adorar a Deus, o seu irmão pode não adorar a Deus, os seus vizinhos podem não adorar a Deus, mas você, para adorar a Deus, não precisa deles. Glória a Jesus. Viver uma vida santa para Deus é uma decisão própria, é uma decisão individual que uma pessoa toma diante de Deus. Que a partir de hoje eu vou andar nos caminhos do Senhor. A partir de hoje eu vou seguir a Deus. A partir de hoje eu vou agradar ao Senhor. A partir de hoje eu vou obedecer a Deus. Escuta, amado, eu quero terminar dizendo assim. O apóstolo Paulo disse na epístola dos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ele estava a dizer assim: não vos conformei com este mundo, não sigam o curso deste mundo, mas antes renovem o vosso entendimento. Renova o seu entendimento com a palavra de Deus, para que você possa provar o quão bom e agradável é a vontade que Deus tem para com a sua vida. Deus tem uma vontade para com a sua vida, mas para que essa vontade se concretize, para que esta vontade se manifeste na sua vida, precisa você tomar uma decisão diante de Deus e começar por renovar a tua mente com a palavra do Senhor. Se você não renovar a tua mente com a palavra de Deus, a vontade de Deus nunca irá se cumprir na sua vida. E uma das vontades é esta. A palavra de Deus diz que eu sei os planos que tenho para convosco. Não um plano de vos fazer mal, mas plano de vos dar a paz e prosperidade. Esse é um dos planos que Deus tem para consigo. É uma das vontades que Deus tem para consigo. De te dar a paz você, de te fazer próspero você. Mas o que você precisa é ser referência, ser um homem diferente, que vive para Deus, não dependendo das pessoas que lhe rodeiam. Você tem que viver para Deus partindo de uma decisão própria. Você deve viver para Deus começando por uma decisão sua, individual. Toma uma decisão no seu coração. Viva para Deus. Glorifique a Deus. Tema ao Senhor. Desvie-se do mal. Esforça-se para viver para Deus. Faça alguma coisa no seu caráter para que ele se alinhe à vontade de Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue tocando a você. Que venha ao Senhor ou que volte ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.